Então nós vamos dar início a mais um estudo, que é o da Reforma. Na semana passada a gente viu sobre missões. E hoje a gente vai dar um estudo, a gente vai iniciar o estudo sobre a Reforma Protestante. A gente está fazendo 502 anos de Reforma Protestante. E hoje nós vamos conversar sobre a figura que deu o pontapé inicial na Reforma Protestante. O Asaf me deu como um desafio para apresentar o livro sobre a vida de Martinho Lutero e como foi que aconteceu, o que sucedeu ali no começo, o que é a Reforma Protestante. A gente precisa entender o início ali, o que estava acontecendo naquele momento histórico, para entender qual foi o grande ato heróico, a grande atitude de Martinho Lutero. O tema geral é um perfil de homens piedosos, e a gente vai entender o que isso significa e o que isso tem para nós também. Lembrando que a gente está voltando 500 anos na história para ver Martinho Lutero, que é um homem que já está debaixo da terra, assim como todos nós um dia estaremos. Mas a gente tem que entender que, assim como o Evangelho, a vida desse homem, Martinho Lutero, tem algo para nós tirarmos de exemplo para a nossa vida. Tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com o nosso compromisso de viver, com o nosso compromisso de estar na presença de Deus e com a nossa maneira de sermos cristãos. Quer dizer, hoje se fala muito sobre você ter uma consciência social, você ter um interesse em construir uma sociedade de maneira saudável, e isso, de certa forma, é muito duvidoso, às vezes, o que a sociedade aponta para a gente, em relação a não ter preconceito disso, daquilo, e às vezes a gente se perde. Naquele tempo, no momento de que Martinho Lutero apareceu, e ele está sendo marcado aqui para a gente como um homem piedoso, ele também tinha que dar uma resposta para a sociedade, uma resposta para a igreja, porque ele era alguém envolvido ali na igreja católica, que era a única que havia. Ele tinha que dar uma resposta, mas uma resposta com a sua consciência diante de Deus. E hoje, 502 anos depois, não é nada diferente, Eu anotei aqui, que a gente vai cantar mais tarde, no início da reunião da noite, o hino Castelo Forte. Esse hino foi composto por Martinho Lutero durante a ocorrência, o acontecimento da peste negra na Europa. A peste negra foi uma doença, a peste bubônica, que veio dos ratos e matou de 30 milhões a 50 milhões de europeus. Não é 30 mil não, 50 milhões de europeus. Pensa só, é gente, bastante gente. Nesse tempo em que as pessoas iam morrendo e que Martinho Lutero gravou não, na época não tinha isso ainda. Ele criou essa música, louvando ao Senhor. Ele fez da casa dele um hospital, um lugar para recepcionar os doentes, os enfermos, no momento mais obscuro de toda a Europa, no momento mais pesado, mais difícil de toda a história da Europa, que até hoje fica uma marca terrível, No dia 31 de outubro de 1517, iniciou a nossa reforma. Então a gente faz as contas aqui, 1517, estamos em 2019, então a gente tem aí uma diferença de 502 anos. A gente tem 502 anos de reforma. Nesse dia, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as suas famosas 95 teses na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, que fala isso, na Alemanha. Ele era um cidadão da Alemanha, mas o que acontece? Ele cresceu dentro da igreja, vendo situações
que não condiziam com aquilo que ele enxergava na Bíblia, situações que deixavam ele mais confuso, que não o aproximavam de Deus, mas o convidavam para uma cultura e uma vida ritualística que simplesmente virava uma vaidade na vida dele, na vida de todas as pessoas. É isso que a religião faz, né? A religião entra na nossa vida, se você não tomar cuidado, ela vai te encher de penduricalhos, de coisinhas que você tem que comprar, de deveres que você tem que fazer. E a gente vê no Brasil é muito assim, né? Uma pessoa está passando mal lá, porque provavelmente está possessa de algum espírito, e aí vem uma pessoa e diz: ah, é muito simples, vamos acender uma vela, porque essa é a nossa obrigação. Vai lá e acende a vela. Ah, é muito simples, vai naquela igreja assim, 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 e se você ligar a televisão você vai ver, né, que sensacionalismo se faz com o poder de Deus, longe da palavra de Deus. Porque o poder de Deus, para nós, é a palavra de Deus. E por que então que Martinho Lutero é marcado para nós hoje, ele é mostrado para nós hoje como um vulto de uma pessoa, de um ser humano piedoso? Porque além dele ser bom, ele fez a escolha dele pelo caminho da piedade. O que significa piedade? Alguém arrisca? O que é uma pessoa piedosa? Benjamin. O que é uma pessoa piedosa? O que significa piedade, segundo o dicionário? Vamos lá, mais ou menos, que você se lembra. Uma pessoa que se preocupa com o próximo. Isso. Piedoso, a gente vai então parar por aqui. Piedoso provavelmente significa alguém que se preocupa com o próximo, que pensa no próximo, assim como pensa em si mesmo, ou pensa no próximo com mais prioridade do que pensa em si mesmo. Mas a palavra piedade também vem da expressão não piedoso, mas pio, que significa alguém íntegro, alguém reto, que não está torto, alguém que é completamente ilibado e correto na sua maneira de viver. Então a piedade não está relacionada simplesmente com fazer bem ao próximo, mas fazer bem e escolher a sua maneira correta de viver. E Martinho Lutero, na sua juventude, no começo da sua vida, ele teve muita confusão, porque ele viu umas coisas na igreja que ele não conseguia concordar, ele não conseguia entender. Uma, por exemplo, a venda de insumos para salvação, para você tirar um parente do purgatório. Indulgências, fugiu a palavra. A venda de indulgências, ele pensou muito sobre isso e, não entendendo como isso se encaixava nas escrituras, ele começou a questionar e começou a entrar em parafuso. Outras situações de desigualdade, ou mesmo em que as pessoas eram convocadas e empurradas para essa situação de sentir medo, né, de ir para o inferno, e ir para a igreja e ter ali todo aquele ritual a seguir. Por exemplo, no tempo de Martinho Lutero, como é que eram as missas, né, as reuniões? As missas eram lidas, a maioria dos textos bíblicos era lido ali pelo clérigo, em latim, ou em alguma língua original, mas ninguém entendia nada. E aí o que eles estudavam, né? Qual era o pensamento que eles conseguiam passar para o povo? Filósofos, Platão, Sêneca. Era como se a gente pegasse aí, desse uma fuçada no Facebook hoje, vamos pegar todas as frases de efeito, pegar as 10 melhores aqui para a gente falar no culto hoje. É o que eles faziam. Eles liam filósofos, eles liam poesia, e eles tentavam construir uma espécie de pensamento que fizesse bem para a sociedade, mas não tinha nada a ver com a Bíblia. Esse que é o problema. E aí Martinho Lutero começou a ter muitas questões, né, surgindo na cabeça dele, dúvidas. Por que a missa é desse jeito? Não tem nada a ver com a Bíblia. O que a gente ganha com isso? Foi quando ele teve algumas... Olha, gente, é um livro, né, sobre a história da vida de um homem, então a gente precisa
ter um passo firme e rápido mesmo. Eu vou pontuar algumas coisas da vida dele bem rapidamente, para a gente conseguir tirar para nós, no exemplo desse homem, desse exemplo de piedade, de homem piedoso, tirar para a nossa vida algo. Então eu vou correr um pouquinho. Ele criou um sermão, ele escreveu um sermão desenvolvido sobre uma ideia, que é duas espécies de justiça. Quando Martinho Lutero ele confessou, né, que tinha medo de Deus, porque quando ele lia sobre a justiça de Deus na Bíblia, ele estava pensando, o fogo vai cair e vai me consumir, porque eu sou pecador. E aí ele leu, e encontrou nos evangelhos uma expressão e uma interpretação diferente sobre a justiça de Deus. Qual é? Justo viverá pela fé. Alguém? Justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, que o Ronaldo leu. Então ele entendeu que existem duas espécies de justiça, mas a igreja naquele momento só enxergava uma espécie de justiça, que é a justiça pelo mérito, a meritocracia. Se você andar direitinho, você merece a salvação. Se você cometer um pequeno erro, você tem que ser punido. Você precisa pagar os seus pecados de alguma maneira, para que você mereça o favor divino. Você tem que ir lá e rezar essa aqui tantas vezes, aquela tantas vezes. Você tem que desembolsar tanto para a igreja, porque através do seu sacrifício, do seu esforço, você será perdoado e será merecedor. A justiça do mérito, a justiça do merecimento. E era só isso que se via. Lembrem, isso foi em 1517. 1517, gente. Isso dá 1480 anos depois, mais ou menos, 1480 anos depois da ascensão de Jesus ao céu. A gente está estudando um momento histórico na Alemanha, mas está completamente relacionado com a Bíblia mesmo, com Cristo ali na cruz. Então Jesus, vamos lembrar, Jesus subiu para o céu e ali com aqueles discípulos formou-se a primeira igreja cristã. E lá em Atos 8:1 a gente vê que eles foram espalhados por todos os cantos, e aí começou a surgir o evangelho em diversos lugares. 1480 anos depois, quase 1500 anos depois, a gente vê um homem na Alemanha tendo esses problemas, essas questões na cabeça. Por que eu não entendo? Como é que eu posso me sentir perdoada por Deus, sendo que eu sou injusto, sendo que eu sou pecador? Então ele desenvolveu essa pregação, esse sermão, e começou a trabalhar em cima dele, chamado duas espécies de justiça, que a primeira é a meritocracia e a segunda é a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. A justificação pela fé é: creia em Cristo, você crê em Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, e isso é imputado para você ou sobre você como justiça. Você não é justo, mas você é justificado. Esse é o conceito que o Evangelho traz de justificação pela fé. E durante esses 1480 anos, isso se perdeu. Fez-se um grande mercado em cima do Evangelho, em cima da igreja cristã, e a gente tem ali a Igreja Católica Apostólica Romana desenvolvida, um grande império desenvolvido, e que se multiplicou por vários lugares. E lá na Alemanha o Martinho Lutero está se sentindo ali num fogo cruzado entre a palavra de Deus e o que ele vê nas instituições religiosas. Então ele faz isso. Uma coisa que ele questiona é a autoridade da Bíblia, se ela está sobre tudo e todos, ou se tem alguma coisa que está acima da Bíblia, ou que pelo menos ali empata, se está junto, né? Quem era a figura central da igreja naquele momento? O Papa, né? O Santo Papa, que ele representa ali a própria presença de Jesus Cristo, né? Ele é o sucessor do apóstolo Pedro, quando Jesus disse: edificarei sobre essa pedra a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali o Santo Papa então representa a presença de Jesus em Roma, na Alemanha,
ou em qualquer lugar que ele venha a ser conhecido. Mas Martinho Lutero entende que não é assim, que não existe nada nem ninguém acima daquele que as Escrituras apontam, que é Jesus Cristo. E não existe nenhuma fonte de conhecimento, de entendimento e de direcionamento para as nossas vidas, nenhuma fonte confiável tanto quanto a palavra de Deus. E ele começa então a questionar essas coisas, as indulgências, aqueles penduricalhos todos que o pessoal vendia prego da cruz de Cristo, lascas da cruz de Cristo. Eles tinham várias relíquias, né? Pedaços dos corpos dos apóstolos, e tudo isso que tem até hoje. E aí Martinho Lutero estava incomodado com isso, na sua consciência, né? Aquilo borbulhando. Como é possível isso ter alguma importância para a nossa vida com Deus, importância para a nossa fé? Aí, no momento mais difícil da vida dele, que as dúvidas estavam mais complicadas, ele foi orientado, né, por alguém maior que ele, um cardeal, a fazer uma visita para a Terra Santa, né? Terra Santa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele foi para Roma, para o Vaticano, para fazer uma visita, para se aproximar dos homens de Deus, para se aproximar de Deus, para que ele fizesse o seu espírito voltasse renovado. A gente vai para o Mucuri, né? O Jequitinhonha lá. A gente faz o seguinte: a gente vai para uma viagem missionária e quando a gente volta, cansado como estiver, a gente volta com o nosso espírito renovado, com a nossa mente, com a nossa consciência muito mais intensamente sensível à voz de Deus. A gente consegue entender, perceber e sentir como é que todos os nossos atos e todas as nossas escolhas e todas as nossas palavras têm reflexo e reverbera na vida das outras pessoas, como isso faz bem, né, para a vida das outras pessoas. Então aí Martinho Lutero estava com um monte de minhoca na cabeça. Aí então o amigo dele chegou para ele e falou: vai para Roma, vai para a Terra Santa, porque você vai voltar lá outro. E ele foi para Roma e ele viu uma realidade estupidamente pior do que ele esperava e muito pior do que aquela que ele conhecia na Alemanha. Ele chega em Roma e ele vê os clérigos lá todos passadinhos, que não se misturam com ninguém. Ele vê uma santidade que afasta pessoas de pessoas, e ele vê o dinheiro rolando para lá e para cá e tudo acontecendo, e ele começa a perceber que aquilo é um grande mercado. E quando ele volta de Roma, aí todo mundo percebeu que entortou, ele estava outro. E foi quando estourou ali, depois de 1480 anos, por causa de um homem. Qual é o nosso tema? Um perfil de homens piedosos. Durante 1480 anos, depois da ascensão de Cristo ao céu, por causa de um homem, Martinho Lutero, toda a Europa, todo o Ocidente passou por uma transformação. Meio mundo passou por uma mudança que estava precisando. A reforma começou ali. Começou através do quê? Através de um homem que tinha contato com a palavra de Deus e tinha compromisso de fazer a sua leitura da palavra de Deus. E ele leu, e leu, e leu, e todas as vezes que ele lia, ele era convocado pela palavra de Deus, pela Bíblia, a ter um compromisso que não o deixaria mentir mais, que não deixaria fazer o quê? Que não deixaria concordar com aquelas coisas que ele não entendia, né? Que fugiam da palavra de Deus. Então foi aí que explodiu a reforma protestante. Ele escreveu 95 teses, que são 95 pequenas frases com conceitos ou ideias desafiando o pensamento atual daquela época. Por exemplo, uma das 95 teses foi justamente essa: o Papa comete erros, os clérigos cometem erros. A única coisa que Deus nos deu que não comete erros, que não contém erros, é a palavra de Deus. Mas ele comprou uma briga terrível, né? Ele arrumou uma briga com todo mundo.
Então, essa é uma das 95 teses. Ele voltou de Roma, então, totalmente decepcionado, e no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou, com muita coragem, precisou fixar aquele papel com as 95 teses. Hoje é dia 6 de outubro, né? Então a gente está chegando perto da data aniversária da Reforma. No estudo de Martinho Lutero, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Antes da gente aplicar para a nossa vida, eu quero pontuar algumas coisas para a gente. Ele entendeu que as Escrituras precisam ser interpretadas ou entendidas. A Bíblia tem que ser colocada no seu lugar da maneira correta. E ela tem que ser usada no momento do culto, no momento da reunião. Então ele apontou algumas coisas que eu retirei do livro aqui. Inspiração verbal. Ele diz que a Bíblia foi inspirada por Deus e foram usados homens, sim, para escrevê-la, mas ela foi inspirada por Deus. Por isso ela representa, ela mostra para a gente aquilo que Deus quer falar para a gente. Aquilo que está lá é o que Deus quer falar para a gente, porque Ele inspirou homens que escreveram ali, mas as palavras são de Deus. Isso é uma inspiração verbal. A mente, a disposição do ser humano, dos homens que escreveram a Bíblia, os livros, a disposição era humana, mas a inspiração era fora do ser humano. A inspiração era divina. Então, isso separava já de cara tudo que ele estava vendo naquele momento. O que ele via? Poesia no momento do culto. Ele via filosofia e todo tipo de pensamento que fugia da Bíblia. E quando se lia a Bíblia, era para manter as pessoas na ignorância, porque ninguém entendia. Então, se a inspiração é verbal, mas que Deus deu a inspiração para o ser humano, significa que nós temos o compromisso de fazer a leitura da forma correta. Inerrância divina, ele apontou também. Ele mostra que se foi Deus que inspirou, a Bíblia não contém erros. Ela é completamente coerente de ponta a ponta, porque foi Deus que inspirou. Então ela tem uma inerrância divina. Ela é mais do que um livro, né, que você escreve e você dá na mão de 4 ou 5 pessoas muito capazes e eles vão ler para ver se você cometeu um erro, coisa assim. Não. Ela não erra no seu assunto principal, que é a salvação. A Bíblia é certeira naquilo que ela faz, né? A autoridade suprema, que é aquilo que eu já passei para a gente aqui, né? Que a Bíblia é única e não tem ninguém acima dela. Que ela tem autoridade suprema sobre as nossas vidas. Clareza intrínseca. O que é clareza intrínseca? Eu queria só da gente fazer um pequeno exercício aqui, para ficar um pouquinho mais dinâmico também, né? É meio chato ouvir eu falando, mas vamos lá. O que é clareza intrínseca? Alguém aqui, lendo a Bíblia em casa, tem dificuldade de entender um texto ou outro texto? Fala assim, nossa, o que esse texto está querendo dizer, né? É difícil, né? Tem texto que é difícil. Quem aqui, vamos lá, quem aqui lê a Bíblia todo dia? Nossa, Azaf. Ah, bom, Azaf. Quem lê todo dia? Vamos lá, levanta a mão, bem alto. Tem que falar a verdade. Eu não posso estar com a mão levantada, né? Existem textos difíceis, né, que a gente não consegue entender. Você se depara com um texto difícil, Azaf? Dirceu também, Dirceu? Tem texto que é complicado, né? Martinho Lutero, ele estava num momento de história. O que acontece? Que o pensamento da igreja que ele conhecia, que era a igreja católica, né, a igreja cristã universal, estava todo mundo completamente perdido. E eles eram levados pelo que os líderes falavam. E a desculpa maior é que a Bíblia é um livro muito misterioso, que eu leio, mas eu não entendo. E Martinho Lutero, entre essas coisas que ele pontuou que a Bíblia tem uma clareza intrínseca, ou seja, tudo que a Bíblia fala, ele disse, tudo o que a Bíblia fala
é simples de entender, é fácil de entender, tudo, todos os textos. Só que você tem que ter vida com a Bíblia. Se a gente tiver mais vida com a Bíblia, a gente vai aprendendo e entendendo o que é que ela está falando para a gente. A gente vai entendendo que com o passar do tempo, não é só o estudo da teologia que te prepara. Não, aliás, o Martinho Lutero pontua isso. Não é o estudo da teologia, é o estudo da Bíblia. Porque ele aponta pelo seguinte, que naquela época já era assim, né? No tempo dele ele enfrentou esse problema também. Estudava-se os pensadores, os pais da igreja, e toda a teologia e a teoria bíblica, e isso servia para que a gente nunca caísse no texto bíblico, nunca entrasse no texto bíblico. A gente estudava tanto sobre a Bíblia que acabava não tendo tempo para a Bíblia. Aí ele dizia o seguinte: estude os pais da igreja só para que eles te levem para o texto, porque o objetivo desses homens foi te levar para o texto bíblico. Eles deram as suas vidas para o texto bíblico. E quando você encontrar o texto bíblico, não se apegue a mais nada, fique só com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é clara naquilo que ela diz. Estuda, lê, e você vai começar a entender. É meio difícil, né? Tem alguns textos que são difíceis, mas o Martinho Lutero apontou para a gente, inclusive ele é um exemplo, né, de alguém que lia, e quando ele via uma justiça de Deus assim, sangrenta, difícil, e ele tinha até mesmo ódio e medo de Deus, porque ele via a justiça de Deus de uma maneira, ele leu, e entendeu. E o entendimento também não vem através de tanta leitura, vem através da sujeição dos nossos olhos, né, ao Espírito de Deus. Ou seja, buscar entender a vontade de Deus para a nossa vida e buscar entender o que o texto bíblico está falando. E aí Deus vai mostrando para a gente, porque a Bíblia não é um livro comum, né? Não é um livro que você pode estudar academicamente. Uma pessoa que não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus, não leva o Evangelho a sério, vai ler e não vai entender mesmo. Não importa quantas vezes leia, se não mudar de caminho. Então, a Bíblia tem uma clareza intrínseca. O que é isso? Ela é clara e objetiva, e você consegue entender, mas você precisa ler muito, você precisa ter contato com isso, né? Por exemplo, meu sobrinho, o Mubi, o filho mais velho do Rafa, é desenhista, ele gosta de desenhar, e assim, ele olha para alguém aqui, ó, 5 minutinhos ele já rabiscou você, fez vários desenhos já, até o Azaf ele já desenhou. O Mubi é desenhista. Aí até, assim, para fins de eu me aproximar mais do Mubi e tal, porque ele só sabe desenhar e escrever revistinha em quadrinho, eu comecei a desenhar. E aí ele se achou o professorzinho, né? Ele falou, isso mesmo, tio, mas pratica muito. Porque eu estava ruim, né? Ele falou, isso, pode fazer, mas pratica muito. Mesma coisa para você fazer um desenho ou qualquer tarefa na sua vida. Se você não praticar muito, você não vai fazer com excelência. Se você não praticar muito a leitura da Bíblia e a análise, a pesquisa, né? Se você não buscar entender, você não vai entender. É simples assim. Então, o que Martinho Lutero fala para a gente? Pratica muito. Leia a sua Bíblia, porque ela é clara. Penúltimo ponto aqui sobre a Bíblia. Ele fala que ela tem uma completa suficiência. A Bíblia não precisa de nenhum outro suplemento para ajudar que você tenha entendimento ou sabedoria vinda de Deus. A Bíblia é suficiente. Ela é o bastante. Tudo que vem de fora é mera perfumaria. A gente não precisa de mais nada. Se você tiver vida com a Bíblia, você será alcançado pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. E ele aponta um último ponto, que a Bíblia tem um mandato bíblico. O que é isso? A Bíblia, em si mesma, aponta para a nossa vida um objetivo, tanto de estudar, para compreender, de ter uma vida com Deus. Por que a gente se une aqui na igreja? Depois, eu acho que sempre foi assim, mas, na história sempre foi assim. Mas há casos, e não raro, né, casos que a pessoa, que a gente vem na igreja, não vou falar nem a pessoa, vou me colocar nessa situação. Houve casos em que eu
frequentei a igreja para receber o estudo bíblico, para ter o estudo bíblico, para ter alguma coisa para... A Bíblia, ela precisa ser estudada durante a semana. A gente vem para a igreja para ter um estudo em comum. Mas que estudo você faz na sua casa? Né? O Martinho Lutero aponta isso. O nosso mandato bíblico como cristãos é ter uma vida com Deus através da leitura da palavra e da oração. É a nossa maneira de louvar a Deus, de sermos lapidados, né, por Deus. Claro que ele foi um homem grande e ele foi poderosamente usado por Deus para pregar o Evangelho, também para enfrentar, né, toda a igreja católica apostólica romana, todo aquele sistema que ele encontrava que estava completamente equivocado. E hoje até mesmo a igreja protestante, se você ligar a sua televisão lá e ver um pouquinho, ou se for numa determinada igreja, essa ou aquela, você vai ver algumas coisas que te fazem voltar lá, né, para o ano de 1517. E, por exemplo, eu fui fazer uma reforma, fui fazer um púlpito numa igreja esses tempos atrás. Eu fui fazer essa parte aqui, né, do púlpito móvel, que ele é retrátil, ele vai para frente, para trás e para o batistério. A gente foi fazer e aí eu fui tirar a mesa da frente para trabalhar, né? A gente teve que chegar lá e abrir espaço, tirar algumas coisas da frente. Eu fui tirar a mesa da frente aqui e eu vi em cima da mesa um saquinho plástico com um pouco de terra. E aí quando eu virei aquele saquinho plástico, estava escrito Terra do Monte Moriá. E ali estava a foto da mesquita de Omar, né, que é onde supostamente teria sido feito antigamente o Templo de Salomão. Aí eu guardei aquilo para mim, segurei, fiquei pensando. Depois eu fiz um comentário, né, para a pessoa que pediu o serviço, porque a gente tem um pouco de proximidade. E aí eu ouvi a explicação, né, que aquela terra onde você jogar, você terá prosperidade. Aquela terra vai fazer prosperar o que você deseja. Então, vamos fazer uma análise, vamos ver de onde que veio aquela terra mesmo, né? Pode ter sido tirada de qualquer terreno aí de Piracicaba, a gente não sabe. Mas aí tá. O que aconteceu no tempo de Martinho Lutero acontece nos dias de hoje. Eu fui fazer um serviço também lá em Guaratinguetá, fui fazer uma mesa de madeira e fui convidado pela pessoa para quem eu estava prestando o serviço, fui convidado a visitar a igreja dela. E fui. E durante todo o processo ali, o momento do culto, eu vi as indulgências sendo oferecidas. Tinha um cajado, um pequeno cajado, e ele chamou de chave do cajado, porque era uma espécie de cajadinho assim, sabe? Uma chave na ponta. Tinha um saquinho que eles chamavam de saquitel, que é um saquinho onde você põe o seu dinheiro e leva para a igreja. Curioso, né? Você põe o dinheiro, joga lá na igreja e vai multiplicar o seu dinheiro. Tinha uma pulseira, tinha tanta coisa. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Em 1 hora e pouco de culto, eu vi uns 5, 6, a apresentação de umas 5, 6 coisinhas lá, que você podia adquirir. Algumas eram de graça, algumas eram compradas, tinha uma moeda também. E aí o pastor fez uma leitura rápida do texto bíblico e encerrou. Não teve Bíblia. Então, a gente vê o seguinte: o que é que a igreja está precisando hoje? A igreja está precisando de Martinhos Luteros. A igreja está precisando de reforma. A sociedade precisa de uma reforma. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai compartilhar o Evangelho, meu irmão, minha irmã, e você enfrenta preconceito porque você é cristã. Porque ou a gente é muito fundamentalista, né, muito tapado, ou a gente tem umas ideias assim que parece macumba. É o que está sendo visto aí. Eu visitei uma igreja e eu vi isso. Olha, mas fiquei coçando para levantar e sair, porque de evangelho não tinha nada lá.
Mas por respeito eu fiquei grudado na cadeira e esperei acabar. Mas é horrível, é triste, machuca o coração da gente. E quando você tem um compromisso com a verdade do Evangelho, um compromisso com a palavra de Deus, essas coisas machucam o seu coração também. E por que Martinho Lutero foi tão corajoso na vida dele? Por que ele foi um homem corajoso? Porque a autoridade para falar as coisas que ele falava vinha de Deus e da palavra de Deus. Claro que ele arrumou briga com a Igreja Católica rapidamente. Então ele foi convocado para uma conversa, para uma reunião mais de perto. E ele, chegando nessa reunião para a qual ele foi convocado, disseram para ele: por que você questionou aqui nas suas 95 teses esse ponto aqui? Você falou que o Papa erra, ele peca, ele comete erros. Falei assim. Mas isso está errado. O Santo Padre não comete erros. Ele é um sucessor de Pedro. Aí Lutero falava assim: me dê as Escrituras. Me mostre na Bíblia, me mostre nas Escrituras. Me mostre. Aí levantava outro ponto e falava: viu, por que você falou isso? Por que você questionou tal coisa? Isso aqui vai custar caro para você. Não é assim que você falou. Ele falou: então me dê as Escrituras. Me mostre onde que está. Mostra na Bíblia para mim onde que está, para me convencer. Me mostra que eu estou errado. Me mostra que eu estou errado. E olha só, né? Se você tem ressentimento da Alemanha, da gente ter perdido 7-0, 7-1, né? Tanto faz. 7-1. Foi 7-1 mesmo? Eu não sei nada de futebol. Olha só. A Alemanha perdeu para Lutero, para um homem, de 95-0. Lutero literalmente esfregou a verdade na cara da Alemanha inteira, do Ocidente inteiro, de Roma, e ninguém conseguiu destruir o testemunho dele. Sabe por quê? Porque ele estava pautado nas Escrituras, na palavra, na Bíblia. A Bíblia foi a maior autoridade acompanhando Martinho Lutero nessa briga toda que ele fez. E aí ele fez 95-0 na Alemanha. Placar e tanto, né? Essas 95 teses custaram muito para ele, muita perseguição, mas ele humilhou. E ele aponta então tudo isso, né, eu vou repetir: inspiração verbal, inerrância divina, a autoridade suprema das Escrituras, a clareza intrínseca das Escrituras, a completa suficiência das Escrituras e o mandato bíblico das Escrituras para nós. Aí ele aponta também no estudo dele, que o livro mostra, algumas atitudes que a gente deve ter. Eu já vou encerrar. Então eu vou correr aqui. Ele aponta humilde submissão. A gente não vai usar a autoridade das Escrituras nunca como recurso para nos empoderar de alguma maneira. Nós nos aproximamos da Bíblia, da palavra de Deus e do próprio Deus com humilde submissão, porque Ele faz e que Ele mostra para a gente que é necessário ter uma vida de oração, dobrar os joelhos para ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus, para que a Bíblia fale com a gente. Porque não é uma leitura acadêmica, é uma busca espiritual na nossa vida. Humilde submissão. Influxo nas Escrituras. O que significa isso? Constância. Justamente isso. Você ter vida com a Bíblia. Terceiro, interpretação literal. Martinho Lutero foi na contramão ali, na contracorrenteza, fazendo uma interpretação literal em todos os textos em que isso fosse possível. Isso possibilitou para a gente, hoje, um entendimento da Bíblia, que ele fazia lá o estudo do texto chamado histórico-gramatical, que ele estava tentando entender o que o texto significava para o público-alvo, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, o que ele estava querendo dizer, e como é que eu posso interpretar isso literalmente para a minha vida, sempre que isso couber no texto, né?
Estudo das línguas originais. Ele também deu um início ali ao estudo das línguas originais para entender melhor também, fazer uma tradução melhor da Bíblia e entender como levar essa tradução de maneira mais completa e interpretação também mais completa durante o estudo das Escrituras, as línguas originais. A iluminação do Espírito, que está junto ali com a nossa humilde submissão, quer dizer, a gente não vai tirar nada das Escrituras se a gente não buscar a iluminação do Espírito, fazendo uma interpretação mecânica. A gente precisa encontrar no Espírito Santo de Deus a porção da palavra que Ele quer nos passar e um compromisso com o estudo, que isso foi uma coisa marcante na vida de Martinho Lutero. Ele tinha um compromisso com o estudo. Então, por exemplo, logo no começo do livro, ele apontou, falou assim, existe um preconceito com quem fica sentado atrás de uma mesa estudando, ou escrevendo, porque ele escrevia também. Porque o que se diz, Martinho Lutero fala, para você escrever, só leva 3 dedos, 1, 2, 3. Para escrever só leva 3 dedos. Quer dizer, escritor, é profissão de gente que não quer pegar no pesado. Se você não quer pegar na enxada, não quer levantar um saco de cimento, vai escrever. Escreve. Você fica sentado atrás da mesa lá, põe uma caixa cheia de rosquinha, vai comendo, toma um chá, vai escrevendo. Lutero explicou, ele falou, não. Porque enquanto um trabalhador braçal está trabalhando lá, está fazendo algum serviço pesado, ele pode estar contando piada, ele pode estar reclamando, pode estar contando alguma coisa da vida dele, dando risada, pode estar socializando, e está lá. Ele só está usando esforço físico. Agora, quando você está usando todo o seu intelecto ali diante da palavra de Deus, você está usando toda a sua mente, todo o seu espírito, toda a sua capacidade de pensar, e ainda, como não é possível você estar fazendo outra coisa, o seu corpo está ali junto, parado, estudando com você. Então, para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, e é uma dificuldade que eu enfrento também, todos nós enfrentamos, no começo do nosso estudo bíblico, a gente não consegue fazer uma leitura muito extensa, porque é uma coisa enfadonha, difícil. Mas Martinho Lutero falou, no exemplo dele, ele nos mostrou que a gente tem que ter um compromisso com o estudo da palavra de Deus, certo? Então, vamos ler um texto, 2 Timóteo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo 3:16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse texto mostra 4 passos. A Escritura nos ensina, a Escritura nos repreende quando nós estamos falhando em algum ponto, a Escritura nos corrige e ela dá o ponto final naquele ensino todo que nós recebemos, porque depois de corretos nós recebemos o que mais? Instrução para viver na justiça. Lembra o que a gente viu lá, Martinho Lutero falando de justificação pela fé? 2 tipos de justiça, 2 espécies de justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para instruir a nossa vida pautada na justiça de Deus. Martinho Lutero, então, sem dúvida, é um homem piedoso, é um perfil de homem piedoso
de cristão piedoso e de servo fiel. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a igreja pela oportunidade de abrir esse estudo, porque é interessante pensar que Martinho Lutero foi quem deu o pontapé inicial na Reforma Protestante. Aí eu te pergunto, e se ele não tivesse feito isso? E se ele tivesse sido, assim, ligeiramente menos fiel? Se ele tivesse feito um pouco menos? Se ele não tivesse obedecido com toda a sua consciência, com toda a sua garra, aquilo que ele leu nas Escrituras e que ele tomou para si como desafio? Então, com certeza, o Senhor Deus, o nosso Deus, quer usar a cada um de nós aqui, no lugar em que fomos colocados. Para isso, o que Martinho Lutero ensina para a gente? Tenha um compromisso com a palavra de Deus. Amém?